Aleluia! Então, hoje nosso tema é excelência. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom todo tempo. Interessante, né? Eu não lembro, sinceramente, de ter ouvido tanto essa palavra antes de vir para o ministério, para a igreja, Verbo da Vida. Excelência, a gente fala muito em excelência, não é assim? Excelência é o nosso padrão, porque é o padrão do nosso Pai, amém? E eu fui buscar, né, uma definição de excelência e eu não encontrei assim, uma definição muito clara, por assim dizer, para tudo o que essa palavra significa, esse conceito, o dicionário ainda deixa muito vago. Mas eu peguei alguma aqui, que diz assim: característica, excelência, segundo o dicionário. Característica do que é excelente, de teor elevadíssimo, primazia, perfeição, qualidade daquilo que é bom. Amém? E aí, eu peguei uma definição também aqui do Manassés Guerra, que ele diz assim: a excelência é algo assim, que atribui às nossas obras a certeza de que nos empenhamos em exteriorizar o que de melhor poderíamos oferecer. Está entendendo, queridos? De fato, a excelência não está necessariamente nas coisas mais caras, mais complexas ou impossíveis de serem realizadas, mas no empenho em fazermos o que tem que ser feito da melhor maneira que poderíamos fazer. Amém? Melhor, né? Melhor que o dicionário Manassés Guerra, não é? Amém. Glória a Deus por isso. É o espírito de excelência. Amém? Que está sobre a vida dele, sobre o mesmo que está em nós. Excelência, queridos, quando nós agimos com excelência, a excelência traz promoção. Lá em Provérbios 22, 29, e eu estou lendo a versão NAA, diz assim: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Então, veja só, alguém que é habilidoso naquilo que faz. E a gente é habilidoso naquilo que a gente faz quando a gente treina, não é? Quando a gente executa e executa de novo, e de novo, e de novo, até a gente se tornar perito. E se a gente se torna perito, o nosso trabalho tem um valor. E as pessoas, eu estou falando também de trabalho secular, e as pessoas vão pagar pelo nosso serviço, vão pagar pelo nosso trabalho, porque é um trabalho de excelência. Amém? Pastor Humberto Albuquerque também fala assim: excelência é um processo no qual nos envolvemos para atingirmos o alvo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus não dá galardão por cargo, mas por fidelidade. Então, queridos, é um engano, às vezes, a gente pensar que a gente só vai agir em excelência quando a gente estiver, assim, ocupando grandes posições. Na verdade, a palavra diz que, se a gente for fiel sobre o pouco,
O Senhor, quem nos coloca sobre o muito é o Senhor. Amém? É o Senhor que está nos vendo. Então, assim, não importa o que a gente faça, seja no nosso trabalho secular, naquilo que a gente faz fora da igreja, ou até aquilo que a gente faz na igreja. Não importa o que a gente faz, nós precisamos fazer com excelência. E o Senhor que vai nos presentear. Nós cremos, nós sabemos que nós vamos passar, as nossas obras vão passar por um julgamento. E essas obras elas podem se queimar como sendo de palha, ou elas podem ser resistentes, como ouro. Mas não é porque a pessoa tem uma posição de destaque na igreja, porque é famoso, ou qualquer coisa assim. É aquilo que está no coração. Às vezes, queridos, numa igreja, para funcionar, para essa instituição funcionar e estar aqui servindo pessoas com a palavra, muitas coisas acontecem nos bastidores. Muitas coisas. Pessoas que estão trabalhando que ninguém está vendo, mas são fiéis. E nós sabemos que é o Senhor quem recompensa. Amém? Nem sempre aquilo que a gente faz vai chamar a atenção das pessoas, mas o Senhor está vendo. Algo que acontece também, e eu trabalho na administração de uma empresa, e sei como funciona isso também lá. Às vezes as pessoas reclamam assim, eu não consigo uma promoção, ninguém me reconhece, mas às vezes a pessoa está ali, está trabalhando, né? Não falta, não chega atrasado, mas ela faz somente o básico. Sabe, excelência é fazer algo mais, é fazer mais do que era esperado. Amém? Lá em Lucas 7:10, diz assim, assim também vocês, Jesus falando isso, tá? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, diga, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Forte, né? Ainda bem que foi Jesus que disse. Se fosse pastor Marcelo, aí ia ser... Talvez as pessoas achassem meio grosso, assim, né? Não sei. Mas foi Jesus quem disse, você fez o que foi mandado, então você diz assim, sou bem um servo inútil, eu fiz apenas o que tinha que fazer. A excelência vai além disso, amém? A excelência é a intenção do coração. É a gente fazer com prazer, a gente se esforçar para dar o nosso melhor. Amém? Às vezes, assim, no trabalho, acontece, né, tantas coisas sendo realizadas, às vezes a gente foi contratado para fazer um determinado serviço, mas a gente vê a necessidade em outro lugar. Aí, a pessoa medíocre, aquele servo inútil, ele vai olhar e vai dizer assim, eu não vou fazer aquilo não ganho para isso. Fulano ganha mais do que eu para fazer aquilo. E às vezes o chefe até está ali fingindo que não está vendo, não é? Não vou falar que eu sou dessas, não, mas eu sou. Está ali fingindo que não está vendo, aí a pessoa vai e faz aquilo. Aí é observado, queridos. Olha só, as empresas, isso eu estou falando inclusive para jovens, para pessoas que estão procurando, às vezes, um emprego, as empresas elas precisam de pessoas para trabalhar. Não é? Às vezes a gente está precisando de um emprego e as empresas precisam de pessoas. E o funcionário, o trabalhador excelente, ele é disputado. Ele recebe proposta. E se às vezes a empresa... Pode acontecer da empresa não valorizar? Pode. Mas, com certeza, outra porta vai se abrir, queridos. Às vezes, você estando trabalhando, alguém chama você para trabalhar, porque vê a excelência com que você trabalha, porque vê que você trabalha alegre, feliz, você não vai resmungando, atende as pessoas com alegria. Não é assim? Quantas vezes as pessoas observam isso? Olha, você atende assim... queria um funcionário. Não conhece alguém assim, tipo você, para vir trabalhar comigo? Aí, se o seu currículo está na pista, você já, né? Amém, queridos?
Eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó, Excelência. Não sei se chegou. Mas você pode encomendar com a Andréia. Aqui é a página 23. Diz assim, ó. Certa vez conheci um homem em Phoenix, Arizona, que trabalhava para uma igreja em que eu estava pregando. Ele foi designado para ser meu motorista, e pelos 5 dias em que estive lá, mesmo que ele quisesse que eu sentasse no banco de trás, sentei na frente, ao seu lado, e tentei começar uma conversa. Ele respondia as perguntas diretas, mas não importava o que eu dissesse, não conseguia envolvê-lo em uma conversa. Ele tinha uma atitude horrível. Era óbvio que ele não gostava do seu trabalho. No último dia, finalmente perguntei: qual é o seu problema? Posso ver que não é feliz. O que está acontecendo? Aquele cara se abriu comigo e começou a compartilhar que viera a essa grande igreja porque pensava que lhe dariam oportunidade para ministrar. Ele estava pregando em outro lugar, mas sentiu que precisava de um trampolim para cumprir os propósitos de Deus e alcançar mais pessoas. E ele acreditou que aquele lugar seria seu trampolim, mas agora estava bravo, porque a única coisa que havia feito desde que tinha sido contratado era dirigir para as pessoas. Não entendo, o cara lá dizendo, né? Não entendo o motivo de não deixarem... desculpa, aqui é o pastor dizendo. Não entendo o motivo de não deixarem você pregar, porque eles não querem que você abra sua boca e vomite essa postura horrível. Por que será que eles não gostariam de ter seu povo infectado por uma amargura e raiva? Disse eu, depois que o homem parou de falar. Ele ficou ali sentado e pasmo por 1 minuto. Então continuei, agora mais gentilmente. Você não vê? É essa sua atitude que o está impedindo. Você pode se sentir justificado, mas se permitir que ofensas e amargura cresçam em seu interior e que o desânimo tome conta, você limitará o que Deus pode fazer na sua vida. Vê aí, queridos? Como é sério, a nossa postura pode limitar o que Deus pode fazer na nossa vida. Só quem pode limitar a ação de Deus na nossa vida não é o diabo, não, queridos. Somos nós mesmos. Amém? Então, a gente tem que ter cuidado. Excelência, queridos, é fazer além quando ninguém está vendo. A gente vê a história de Davi. Davi, por exemplo, o pai dele mandou, né, ele cuidar das ovelhas, não é assim? A gente começa lendo lá em 1 Samuel, e Davi, o pai dele deu uma incumbência para ele. Ele era pastor, ele precisava cuidar das ovelhas. Mas acontece que uma vez, ou 2 vezes, em alguns episódios, Davi ele estava lá cuidando das ovelhas, e aí apareceu um leão. Você acha que o pai de Davi esperava que ele lutasse contra o leão? O pai dele deu uma incumbência, cuida das ovelhas. Se aparecer um cachorro, Davi tem que espantar o cachorro, né? Se aparecer uma raposinha, Davi tem que espantar a raposinha. Talvez até um lobo. Agora, um leão, será que o pai de Davi esperava? Davi, se aparecer um leão, você luta com o leão. Agarra o leão pela juba, que Davi conta esse episódio, como ele matou o leão. Você acha que o pai de Davi esperava isso? Jessé? Não. Mas apareceu o leão, e aí Davi foi e matou o leão. Aí depois apareceu um urso. Não sei se o leão veio antes ou o urso veio depois, enfim. Mas ele fala, né? Lutei contra o leão e o urso, nessa ordem, né? E aí veio o urso. E aí Davi matou o urso. E ninguém estava vendo. Não saiu no Instagram. Olha, Davi, matador de leão, matador de urso. Não saiu. Não saiu. Acho que o pai dele nem ficou sabendo. Davi, mas acontece que Deus viu.
E aquele Davi que matou o leão e o urso lá no campo, sem ninguém ver, Deus proporcionou que ele matasse um gigante diante de todo mundo. E ele ficou famoso. E ele foi chamado de herói. Amém, queridos? Então, é Deus quem vê. Outra situação, o Davi, ele não estava no lugar de promoção. Como esse homem aqui desse livro, que foi para uma igreja maior, porque ele pregava já a palavra, né? A gente vê aqui pelo testemunho aqui, que ele pregava a palavra em uma outra igreja, provavelmente menor, e aí ele, então vou para aquela igreja lá eu vou pregar, vou ficar famoso, as pessoas vão ver meu ministério, meu chamado, meu grande... E provavelmente tivesse um chamado mesmo. Mas ele quis ir para um lugar de promoção. Só que Davi, queridos, quando Samuel foi lá, recebeu a ordem de Deus, que iria ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, Davi não estava presente. Imagina só, Samuel chegou lá para oferecer sacrifício, manda vir seus filhos, e Jessé chamou, mas Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, fazendo o trabalho dele. E aí passa um filho, passa outro filho e tal, Davi longe do lugar de promoção. Mas o Senhor falava para Samuel, este eu estou rejeitando, e Samuel já ficando confuso, assim, e aí vai e fala assim, não tem outro? Tem, o caçula, está lá cuidando das ovelhas. Então manda vir, não vamos nos assentar à mesa antes que esse chegue. E quando Davi se apresenta, o Senhor fala, com certeza é esse. E às vezes a gente quer se colocar no lugar de promoção. A gente acha que a gente tem que fazer direito, bem feito, legal, quando tem alguém de fora. Não é? Quando tem gente de fora, os crentes até aparecem na igreja, né? Vocês não, vocês estão aqui hoje. Glória a Deus. Mas é desse jeito, né? Não, deixa eu ir lá para o lugar, deixa eu ir lá para aquele pastor famoso me ver, que eu sou aqui, que eu sou dessa igreja. Não sei, né? Talvez em outro tempo tivesse briga para quem vai cantar. Quem vai cantar quando... Né? Aqui não acontece isso não, né? Glória a Deus. Se acontece, acontece por dentro, mas é tratado por dentro mesmo com o Senhor, porque o pastor não dá confiança, né? Amém. Aleluia. Outra frase do Manassés aqui diz assim, ser e realizar com excelência significa produzir resultados que vão além das expectativas alheias. Significa ser surpreendente. Amém, queridos? Então, além das expectativas alheias. Amém? E não é servir só quando alguém está olhando. Não é fazer o certo só quando alguém está olhando. Esse é o padrão de Deus, queridos. Olha o que está escrito lá em Efésios. Efésios 6, e a gente vai ler a partir do 5. Diz assim, quanto a vocês, servos. E aqui, servos, querido, ele não está falando de funcionário com carteira assinada, não. Ele está falando de escravos. Paulo escrevendo aos Efésios. Quanto a vocês, servos, obedeçam seus senhores aqui na terra. Obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Olha só, aquele funcionário que morcega, não é assim? Fica lá morcegando. Aí, quando vem o chefe, corre, pega uma vassoura, não é assim? Aquele obreiro, né, que fica morcegando. Aí, quando chega a supervisão, ou chega o pastor, corre, pega alguma coisa, mostrar trabalho. Não, olha o que ele diz aqui. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Amém, queridos? Olha só.
Então, vamos mudar essa nossa postura na nossa vida, queridos. Tudo que nós fazemos é servindo ao Senhor. Não importa, qualquer trabalho que a gente faça, a gente pode servir ao Senhor com aquele trabalho. Se eu trabalho numa casa, limpando uma casa, eu sou uma diarista, eu preciso fazer aquilo com excelência e pensando, eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, eu estou ajudando uma família. Imagina só, eu como dona de casa e que trabalho fora também, quando a gente chega em casa e acha a nossa casa arrumada, isso traz uma paz, uma alegria. Amém? Meus filhos digam amém. Aleluia. Porque quer ver a mãe nervosa, às vezes, quando a casa está bagunçada, não é? Mas também nós somos ponderadas, amém? Glória a Deus, temos o fruto do Espírito. Mas, queridos, então, assim, não importa aquilo que a gente está fazendo, a gente está servindo às pessoas e ao Senhor. Porque, às vezes, a gente pensa que servir ao Senhor é só estar ministrando aqui, é fazer grandes cruzadas, é ser usado nos dons espirituais. Mas nós temos talentos naturais também que o Senhor nos deu, tudo vem de Deus, que serve as pessoas, que dão testemunho às pessoas. As pessoas são edificadas. Se eu trabalho numa loja, eu atendo uma pessoa bem, eu posso mudar o dia de uma pessoa. Eu posso mudar a vida de alguém em 1 minuto. Não é? Então, tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem que realmente fazer para a honra e glória do Senhor. Amém? Não ter aquela postura, vou trabalhar. Eu fico assim, eu acho que eu não bato bem, não, porque eu amo trabalhar, gente. Eu acordo feliz para ir trabalhar. Tem dias que não, mas todo mundo tem seus dias, né? Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, você vai trabalhar porque precisa ganhar dinheiro. Não, queridos, a gente pode trabalhar com prazer. Se a gente souber, assim, que tudo que a gente faz é para o Senhor está vendo. Amém? A gente está edificando pessoas, todo lugar por onde a gente passa, a gente está auxiliando pessoas. Pessoas podem... olha, lá na empresa que eu trabalho, ele assiste as ministrações. Tem o auxiliar de serviços gerais. Ele ministra na minha vida. Ele torna aquela empresa mais alegre. E ele é a pessoa que faz a limpeza. Glória a Deus por isso, e faz com excelência, e faz alegre, cantando hinos da harpa. Não é? Não é? Alegra o nosso dia, tem sempre uma palavra do Senhor. Olha só, é uma pessoa que é líder de si mesma. Tem um livro do Miles Monroe, que eu gosto muito, que diz No Comando. No Comando. Ele ensina exatamente isso, que nós precisamos encontrar nosso lugar de liderança, não necessariamente para liderar pessoas, mas para liderar a nossa própria vida e cumprir o nosso propósito. E se a gente está cumprindo o nosso propósito, não importa em que lugar a gente esteja, a gente é feliz, a gente é realizado e a gente muda a vida de pessoas. E a gente faz com excelência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus é especialista em usar pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias, não é assim? A gente vê, por exemplo, José mesmo, né? José, escravo, mas servindo com excelência, prosperando, indo de escravo a governador de todo o Egito, onde só Faraó era maior que ele. A gente vê Daniel, e a gente vai falar bastante de Daniel hoje, também escravo. Imagina só, um escravo servir com tanta excelência, porque às vezes a gente trabalha, a gente tem o nosso salário, que às vezes a gente recebe e reclama, mas imagina o escravo, está servindo um lugar onde ele não pertence, está servindo um lugar, uma nação que nem é a nação dele, e às vezes sem receber nada. Escravo não recebe nada, né? Mas faz com excelência. E aí as pessoas olharem e dizerem, olha lá, onde ele coloca a mão, prospera. Então, José prosperou na casa de Potifar, prosperou na cadeia. Já viu alguém prosperar na cadeia? Deus tem que estar com ele, não é assim? E
a gente vê aquela serva, não tem nem nome, a serva da mulher de Naamã. A serva da mulher de Naamã. Mas está lá, registrado na Bíblia, e fez a diferença na vida daquela família. Amém? A gente vê pessoas desacreditadas, às vezes, pela própria família, como Davi. Já viu Davi como era tratado pelos seus irmãos? Ele chega lá na guerra, onde está acontecendo a guerra, e aí o irmão dele fala assim, eu já sei, eu conheço seu coração, você veio xeretar, você veio fofocar, bisbilhotar, e Davi faz tudo certinho. O pai dele vai e manda, olha, pega aqui, leva suprimento para os seus irmãos, vai ver como eles estão, entrega esse queijo aqui lá para o capitão de 1000. E aí Davi vai seguindo todos os procedimentos, acorda de madrugada, deixa as ovelhas com guarda. Olha a excelência. Davi não sai correndo, sem planejar o que vai fazer. Quando o pai dele deu aquela ordem, ele, então eu vou acordar cedo, vou deixar as ovelhas com guarda, pegou as comidas lá, né, o lanche lá, as merendas, levou, entregou aos irmãos do pai dele. Olha, quero notícia dos seus irmãos. Foi lá, olha, vocês estão bem? Foi lá saber tudo, cumpriu tudo. Mas no meio do caminho vem Golias, né? Escuta Golias afrontando a Israel. E aí ele diz, ninguém vai fazer nada? Ah, se ninguém vai, eu vou. Não é assim? E aí o Senhor entrega Golias na mão dele. O Senhor que entregou. Não é assim? O Senhor que já via a forma como Davi servia sua família, servia seus irmãos ingratos. Não é? Já pensou se Davi, não vou fazer nada não, esse povo, nem me chamaram para o banquete quando o profeta estava lá. Deixa aparecer o leão, deixa aparecer o urso, vai sobrar uma ovelha. Eu aqui não sou otário. Já pensou se Davi tivesse essa... Né? Porque, né? Talvez se Davi tivesse... não, André, vou falar isso não, André. Mas se Davi estivesse por aqui nos dias de hoje, deixa aparecer lá, vê lá se eu sou otário. Apareceu lá o profeta, ninguém nem me chamou para um lanche. E sempre tem um fofoqueiro, né, gente? Eu imagino só, chegou o profeta lá, sempre vai. Davi, tu não sabe quem está na tua casa, ó. Samuel está lá na tua casa, ó. Duvido que não, gente. Desde que o homem caiu, a fofoca existe. Diz que não. Aí Davi, é? Aí Davi dá um jeitinho. Peraí, eu vou lá em casa, procurar um cajado novo, chega assim, finge que... Dá uma olhadinha assim, né, para espionar. Nada, Davi continuou lá no campo, cuidando das ovelhas. Amém? Isso não está na Bíblia não, tá, gente? É o que estou imaginando. Glória a Deus. Então, queridos, não importa, assim, para o Senhor nos promover, não importa a nossa posição social, não importa a nossa família, porque a gente vê, né, várias pessoas, né? Eu sou da família mais pobre, Saul mesmo, quando foi ungido rei, olha, eu sou da família mais menor, eu sou da menor tribo, da menor família, da menor rua, da menor casa, mas é assim que o Senhor faz, amém? E Jesus, queridos, imagina só, não importa o lugar onde a gente mora, não importa se a gente mora em Guaratiba, onde o vento faz a curva. Aí, quando Jesus surge, né, no início do seu ministério, o que dizem de Jesus? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Não é isso? Pode alguma coisa boa? Falaram de Jesus, queridos. Imagina se não fala de nós. Mas ele agiu em excelência. Fez muito, muito, muito mais do que qualquer um pudesse esperar dele. Amém? Aleluia. Daniel, lá em Daniel 6, versículo 3. Daniel 6, versículo 3 diz assim: então, o mesmo Daniel se destacou, fala assim, destacou entre os demais presidentes e sátrapas, quer dizer, governadores, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Esse espírito excelente aqui, que existe na vida de Daniel, não é assim,
espírito mesmo. Daniel, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele não era nascido de novo. Como ele era profeta, eventualmente o Espírito Santo vinha sobre a vida dele. Amém, gente? O que é vir sobre? É exatamente, vinha sobre ele, ele tinha as visões, ele tinha as revelações, mas Daniel, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele o tempo todo, guiando em todas as coisas como nós temos. Esse espírito excelente aqui é a atitude, está relacionado à atitude de Daniel, como Daniel realizava as coisas. Amém? Glória a Deus. E aí, quais são as atitudes de excelência, né? Ele se abstém do pecado, ele não troca a sua fé, a sua identidade pelos prazeres, pelas necessidades. Você vê só, Daniel, ele era um jovem. Ele era jovem, ele foi preso, levado cativo para Babilônia, sem pai, sem mãe, sem ninguém ali dizendo exatamente o que ele tinha que fazer. Ele foi levado para o palácio. E ele tinha que aprender aquela nova cultura da Babilônia. E aí a primeira coisa que acontece, o rei oferece, manda que eles comam, Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei manda que eles comam da própria comida do rei. Imagina só, queridos, escravo. Imagina só, a gente escravo chegar no palácio e o rei mandar comer da comida dele. A comida do rei devia ser boa, né, gente? Fala sério. Acha que... não, aquela comida era ruim. Acha que era ruim? Era o império da Babilônia. E aí, Daniel recusa as iguarias do rei. E a gente vê assim, tá bem, tem uma questão sobre a lei mosaica, que eles têm que se abster de alguns alimentos, beleza, tem isso sim, mas assim, ele podia até comer os alimentos permitidos. Ele não quis nem o vinho, os judeus eles poderiam beber vinho, mas ele não quis nem o vinho, ele não quis nada da mesa do rei. Tem a questão de ser oferecido a ídolos, sim, também. Mas, queridos, também tem a questão que Daniel, a Babilônia, ela era um império que, assim, conforme ela conquistava os povos, as outras nações, ela queria extinguir a cultura daquela nação. Ela queria que aquelas pessoas que foram, por assim dizer, colonizadas ou foram absorvidas ali pelo império da Babilônia, que elas vivessem como caldeus. A cultura deles ia acabar, tanto que o rei fala assim, dê para eles a literatura da Babilônia. Eles tinham que aprender a cultura da Babilônia. Eles tinham que chegar e ver lá, estudar tudo sobre a Babilônia e esquecer a sua própria cultura. Mas Daniel, ele decidiu que não. Ele ia continuar sendo ele, mesmo que o nome dele fosse mudado, como foi. Ele continuou, ele não abriu mão da sua identidade. Amém? Ele não negociou com o pecado. E Babilônia, queridos, é interessante que o significado de Babilônia é grande confusão. Imagine um jovem naquele império, no meio da grande confusão, sem ter papai e mamãe dizendo, Daniel, você não é todo mundo. Daniel, você não vai fazer como todo mundo faz. Mas ele mesmo abriu mão de se comportar daquela forma. Amém? Glória a Deus. Lá em Tiago 2:26, diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Queridos, é lógico que a gente sabe muito bem que a gente não é salvo pelas obras. Não fomos salvos por obras para que ninguém se glorie. Mas as obras, as nossas atitudes, acompanham a nossa salvação. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos pelo sangue de Cristo. Ninguém poderia se salvar.
Ninguém poderia. Mas Deus providenciou a salvação para nós. Mandou Jesus, que morreu por nós, mesmo não tendo pecado, morreu por nós. E semana passada a gente teve uma aula maravilhosa de justiça de Deus. Você pode ir lá no canal e assistir depois. Mas, enfim, isso é o Evangelho. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Agora nós não somos mais. Fomos lavados e justificados no sangue de Cristo. Amém? Recebemos o Espírito Santo. Agora esse Espírito excelente habita sim. Agora sim, ele habita dentro de nós. E se Daniel, que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, ele conseguiu, no meio da grande confusão, não andar conforme o mundo andava, não andar conforme aquelas pessoas andavam, imagina nós. Nós podemos fazer muito mais, queridos. A gente sempre brinca que quando a gente chegar no céu e a gente vai encontrar esses heróis da fé, e a gente vai dizer, como foi, Daniel? Está lá no meio da cova dos leões. Como foi? E Daniel vai dizer, e como foi teu Espírito Santo por dentro? Como foi que o Senhor estava com você em todo o tempo, nunca te deixava? Amém? E o que a gente fez com isso? O que a gente fez com isso? Então, não é por obras, mas as nossas obras acompanham, sim, a nossa salvação. Não existe, queridos, eu fui salvo, eu sou salvo, eu nasci de novo. Tudo bem, a gente sabe que a nossa mente não é renovada de uma hora para outra, mas à medida que a gente se expõe à palavra, a palavra entra na nossa vida, a nossa forma de pensar, agir e falar vai mudar. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Amém, gente? Amém. Então, a salvação traz mudança, sim, de vida. Traz mudança. A gente não se conforma mais com o pecado. A gente não anda por aí, beleza, todo mundo. Já pensou, Davi? Todo mundo faz. Davi não, Daniel, todo mundo faz. Eu estou aqui no meio da grande confusão. O que é uma iguariazinha do rei? O que é? Né? Um pezinho de porco, por assim dizer, porque ele não podia comer lá, segundo a lei. O que é? Será que alguém ia condenar Daniel? Toda hora eu estou errando. Daniel, será que alguém ia condenar Daniel por isso? Não, a gente, bem que Daniel, né, coitado, escravo, foi tirado da família dele, talvez tenha visto os pais morrerem, os amigos morrerem, foi levado lá para o palácio. O que é um pezinho de porco? Só o André ia condenar ele. Mas tudo bem. Mas a gente pode andar muito mais excelente, amém? Daniel não perdeu a sua identidade. O nome de Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. Daniel, Deus é meu juiz. Aí ele recebeu o nome de Beltesazar, guardião dos tesouros de Bel, ou de Baal. O nome dele deixou de ter Deus para ter Baal. Mas ele não abriu mão da sua identidade. E nesse livro aqui até fala, e eu fui pesquisar também, que identidade, por mais que a gente, e não é errado, a gente traz o conceito de identidade como sendo as características que nos tornam indivíduos, né, únicos, nos individualizam como pessoas. Identidade ele tem um sufixo que é idem, que quer dizer assim, o mesmo que, igual, da mesma forma. Então, nós podemos dizer que a nossa identidade, esse idem, hoje nós somos idem a quê? Nós somos idem a Cristo. Amém? Nós somos a semelhança de Cristo. Está escrito lá em Romanos 8, que nós somos semelhança de Cristo. E também lá em Gênesis 1, 26, que todo crente conhece, diz o quê? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E com o novo nascimento, nós podemos andar segundo essa imagem, segundo essa semelhança. Amém? Aspectos do caráter de Deus passam a ter na nossa vida. Não todos. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, nós não. Mas caráter de Deus, aspectos do caráter de Deus podem sim e devem
se manifestar na nossa vida. Amém? Sermos pessoas de caráter. O que é caráter? É aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Não é só fazer o certo quando ninguém está olhando. Esse livro aqui também fala que foi feito um teste em vários países, onde colocaram assim carteiras com dinheiro, com documento, com contatos espalhados em várias cidades. E a maioria das pessoas pegou a carteira, não fez contato com o telefone que estava lá. E quando foram perguntaram assim, por que você pegou a carteira? Porque ninguém estava olhando. Porque eu não sabia que ia ser descoberto. Forte, né, queridos? Mas nós não somos desse jeito, amém? Amém. A gente vê que Daniel, atitude de excelência, Daniel prioriza o tempo com Deus. Então, a gente viu, Daniel ele não negocia com pecado, Daniel ele não abre mão da sua identidade, mesmo tendo seu nome mudado. Daniel, ele prioriza o tempo com Deus. Daniel, ele ora, ele estuda a palavra. Mas Daniel não tinha o que fazer, né? Daniel era governador da província da Babilônia. Imagina o que é isso? No tempo sem internet, que ele tinha que ir lá presencialmente, ver se tudo estava certo. Então, Daniel, ele priorizava o tempo com Deus, e ele orava todos os dias, 3 vezes por dia ele orava. E ele se dedicava a estudar a palavra, tanto que ele vai estudar a profecia lá de Jeremias, e aí vai e tem a revelação que a gente usa até hoje, né, em escatologia, sobre o vindouro, sobre o reino de Cristo. Amém? Então, olha só que maravilhoso. Mas Daniel não era alguém que não tinha o que fazer. Ele tinha muito o que fazer. Ele era governador de uma província, de um império, do maior império daquele tempo. Império é algo que a gente não consegue nem mensurar, que não faz parte mais da nossa cultura. Mas imagina só, governavam sobre vários países, sobre várias nações, ia conquistando nações e colocando a cultura sobre aquele povo. É muito trabalho, queridos. E Daniel estava ali, orando. E a gente, né, trabalha 8 horas por dia, aquela coisa toda, né? E não precisa dizer muita coisa, né? E priorizava o tempo com Deus. Amém? E outra coisa, mesmo Daniel, ele estando numa posição que ele se tornou governador, ele não ficou preso naquela situação. Você vê que ele ansiava, ele desejava a restauração de Jerusalém. Daniel não era assim, agora eu sou governador, estou com status, estou com fama, e vou ficar por aqui mesmo. Porque às vezes parece que a igreja, está muito acostumada aqui com o mundo, né? O André fala muito isso, que em escatologia, que a igreja está muito acostumada aqui com o mundo, está muito feliz com o mundo. Está tudo bem, né? Está tudo bem, por mais que a gente tenha problemas e tal, a gente não é perseguido, a gente não é morto, não tem a nossa cabeça voando. E aí a gente está acostumado com o mundo. A gente, às vezes, quando fala assim, agora eu vou catucar também. Aí, quando fala assim, Jesus está voltando. Não! Aí, quem não é casado, fala assim, deixa eu casar primeiro. Acostumado com o mundo, né? Não, volta, Senhor. Casando ou não casando, amém? Glória a Deus. Daniel, ele não se corrompia numa sociedade corrupta. A Babilônia, ela era uma cidade, né, que era a capital do Império Babilônico, e ela era totalmente sexualizada, ela era corrupta. E Daniel, ele não se contamina com isso. Quando vão procurar alguma coisa contra Daniel, não encontram. Olha o que diz lá em Daniel 6, versículo 4 e 5. Diz assim, então os presidentes e os sátrapas, ou seja, os governadores, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino. Ou seja, foram procurar naquilo que Daniel tinha que fazer, no seu trabalho,
alguma coisa para o acusar, né? Para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Olha só, Daniel estava ali no império que não era dele, ele queria até sair dali, ele ansiava sobre a restauração de Jerusalém, mas ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então, esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus a quem ele adora. E aí eles fazem aquela armadilha para Daniel, né? Vão até o rei, e aí falam, rei, vamos baixar um decreto, ninguém deve pedir nada a Deus nenhum, somente a você, rei. Aí bajula o rei gosta da ideia, o rei é mesmo. Ninguém vai pedir a Deus nenhum, somente a mim. Mas aí Daniel vai lá, abre a sua janela, se ajoelha, ora, pede a Deus, e aí é lançado na cova dos leões. Mas o Senhor o livrou de lá. Amém? Mas você vê só, no império completamente corrupto, aí eles foram lá, olharam as redes sociais de Daniel, foram ver o que ele estava postando, não é? Foram ver o histórico lá de navegação do computador, do celular de Daniel, os sites que ele estava acessando de madrugada. Mas não acharam nada. Foram ver, né, seguir o Daniel para ver se ele ia debandar, encontrar com a Jezabelzinha lá da vida, entrar no motel. Mas não acharam nada. Aí, não, só na lei mesmo, isso aí é fiel, só na lei do Senhor, então vamos fazer uma armadilha para ele. Daniel era governador de uma cidade corrupta, ele não entrou no mensalão, ele não entrou na rachadinha, ele não aceitou suborno, né? Passa, me dá aí, um galo aí. Daniel não fez isso, não. Amém, gente? Esse é o espírito de excelência. Amém? Glória a Deus. Agora, a gente, né, na nossa vida, a gente gosta de ser bem atendido, a gente gosta de ser atendido com excelência, não é? E aí a gente vai falar um pouquinho, alguns aspectos práticos aqui sobre excelência. A gente não gosta de ser surpreendido? Às vezes a gente vai no lugar e a gente recebe um atendimento muito além daquilo que a gente esperava, não é assim? Mas, às vezes, a gente vai no lugar e a gente não recebe nem o que a gente estava esperando. É o contrário de excelência. Então, assim, a gente tem que, como na nossa vida, como pessoas, às vezes a gente tem uma empresa, e o que a gente pode fazer para melhor servir o nosso cliente, para cada vez mais surpreender o nosso cliente? O que a gente pode fazer na nossa casa para surpreender a nossa família? Sabe, às vezes as pessoas... eu nunca gostei disso, não. Lá em casa, a toalha de mesa melhor, os talheres melhores, não tem nada para visita, é para nós. Amém? A mesa é posta para a minha família. Quem chegar vai usufruir daquilo que a minha família, que é o melhor de Deus, está usufruindo. Tem gente que guarda, né? Eu vou guardar essa louça aqui para quando vier a visita, quando vier a rainha da Inglaterra. Só se for, porque, sinceramente, a rainha da Inglaterra vai ter que comer no prato que meu filho já comeu. Porque ele é mais importante que ela para mim. Amém? Aí, às vezes... eu conheci uma pessoa assim, né, que às vezes ficava em casa, parecia até a bruxa de Blair. Aí, na hora de sair para... sem ser até com o marido, minha mãe sabe quem é. Na hora... toda bonitona. Mas em casa com o marido parecia até a bruxa de Blair. Não é assim? A gente tem que ter cuidado, queridos. O que a gente está oferecendo para a nossa família? Né? Se der uma vassoura, sai voando, não é assim? André que disse. Então, assim, queridos, a gente tem que ter cuidado, amém? Andar em excelência na nossa casa, assim, atender as pessoas. Se a gente trabalha com o público, se a gente tem uma empresa, se a gente vai fazer uma venda,
atender as pessoas com um sorriso sincero. Na igreja também, quantas pessoas entram por essa porta e falam assim, a gente foi acolhido, a gente foi bem recebido. Os irmãos da recepção com certeza vão ter um galardão, amém? Glória a Deus. Aí, às vezes, anotei aqui algumas coisas. O vendedor, que às vezes carrega uma bolsa pesada até o carro, é algo mais excelente, não é assim? O Uber, antigamente, queridos, quando o Uber começou, não é? A gente entrava no Uber, tinha água, tinha bala. Agora, meu filho, se tiver carro, já tá bom. Ontem eu fui com minha mãe, anteontem, né? Fui com minha mãe numa clínica, o motorista parou lá, não sei lá longe, uma chuva, olha, a gente está aqui. Não, vem até aqui. Olha, eu falei, gente, não dei estrelinha não, queridos. Deu estrelinha não, sinceramente. Mas assim, aí quer estrelinha, não pode, né? Não pode, a gente também não vai mentir, né? Não dei nem 0, nem 5, não dei nada. Foi um servo inútil, aquele ali menos que inútil. Não fez nem o que tinha que fazer, que era pegar a gente no ponto, né? A gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente foi para Campos do Jordão, aí o motorista do ônibus, aí serviram água lá, serviram lanche, era esperado, a gente sabia. Mas no meio do caminho acabou a água. E a gente lá, eu e Marcelo, água. Aí o motorista foi, pegou da água dele lá, deu água para a gente. Coitado, o motorista foi o ônibus todo, bebeu água. Bebeu café, não foi assim? Quem estava lá? Excelência, queridos. Ele não precisava fazer aquilo. E aí a gente vai para a conferência de ministros, alguns de vocês vão, não é assim? Em setembro, e a gente já pediu, quero aquele motorista. Olha só, não é assim? Quando a pessoa serve com excelência, as pessoas reconhecem, queridos. Amém? Aí a gente chega num lugar, oferece uma água, um biscoito, a pessoa vem, às vezes cansado, não era previsto, mas é aquele plus, não é? Aquela surpreender as pessoas. Quer uma água, quer um café? Tem lugar que a gente vem e fica seco. Meu Deus, não tem uma água. Estou morrendo de sede. Não tem uma água para beber, não bebe nem água, não é assim? Só Jesus. Vocês que trabalham com serviço, às vezes recebem pessoas, tem uma água lá, um café, um biscoitinho de vento, que seja, um polvilho, aqueles manteiguinha, baratinho, R$10 um pote. Amém, gente? Amém. Falta de excelência não é falta de dinheiro, não é? Ontem também eu fui em um lugar com o Marcelo, queria tomar um café, a gente saiu da oração, aí a gente chegou num certo estabelecimento, tem café? Tem. Aí a mulher pegou uma garrafa de café, misericórdia, parecia até que tinha banhado ela no valão da reta. Era na mão o nome da garrafa, porque... Aí eu olhando para o Marcelo... Aí o Marcelo, quer? Aí eu, não quero mais café não, Marcelo. Aí ele, e quer o quê? Eu, não quero nada não. Resolvi fazer jejum. Aí ele saiu, não entendi nada. Eu falei, tudo bem. Mas Jesus. Falta de excelência não é falta de dinheiro. É cuidar daquilo que a gente tem. Amém, queridos? O que a gente tem que seja limpinho. Tipo assim, eu sou pobre, mas sou limpinho. Não é? Aí a gente chega, às vezes, numa casa, a gente não vai reparar, né, queridos? Mas você que está na casa sabe. Cheio de gambiarra. Será, queridos? Isso não é falta de dinheiro, não. É falta de excelência. Não é? Falta de excelência. Conserta as gambiarras. Marido, conserte as gambiarras. Amém? Bota lá um espelho de luz. Igor não está aqui, mas se você não tiver dinheiro, pede ao Igor. Aí, eu tinha uma diretora de uma escola que meus filhos estudavam, que ela falava assim, olha, uma coisa que eu tenho pavor é quando as pessoas levam lanche, que levavam o lanche para a escola, né, fazer aquela mesa da comunhão, aquelas beiradas do pote de sorvete, tudo preta.
Aí ela, eu tenho pavor disso. E ela falava, gente, não sabe lavar uma louça. Ela brigava. Queridos, o pote é esse sorvete. Tudo bem, é o que às vezes a pessoa tem, né? Mas precisa ser preto, encardido? Aquela garrafa d'água também, com aquela cheia de caraca. Vai fazendo auditoria lá na sua casa, quando chegar. A roupa, às vezes a gente não tem dinheiro para comprar roupa toda hora, mas o que tem, que seja limpo, passado. Né? Vem ministrar, a gente vem ministrar aqui todo amarrotado, sujo. Às vezes a gente já passou dessa época, né? Graças a Deus. O pessoal vinha ministrar louvor, quando saía, deixava as marcas dos pés de Cristo aqui. Bem-aventurados são aqueles que anunciam o evangelho. Ó, os pés são formosos, são não, cheio de barro. Cheio de barro. A gente ficava pregando ali, não conseguia ver nada, só o barro. Qualquer dia tinha uma... Graças a Deus passamos dessa fase, amém? Aleluia. Mas isso não é excelência, não. Chegou, limpa o sapato, gente. Limpa o sapato, vai ali no banheiro, sei lá, passa na grama, tem mato aí, ó. Amém. Aleluia. O vaso sanitário. Quando você chega na casa... Você chega na casa do pessoal, aquele vaso sanitário com fundo preto. Encardido, bota um cloro, querido, sai com cloro, sabia? Bicarbonato ali, a Mariana está falando, faz curso com a Mariana lá. Isso não é falta de dinheiro, gente, é falta de excelência. Quando eu me casei, a gente morou uns 4 ou 5 anos, a minha casa não tinha piso. Eu deixei a casa quase na terra de novo, de tanto que eu lavava aquela casa, mas as pedrinhas brilhavam, gente. Aí tinha o banheiro, a gente tinha o banheiro tinha piso, e lavava o banheiro, lavava a janela, na minha casa não tinha uma poeira. Era ou não era? Mas assim, então, eu não tinha piso, mas eu limpava o que eu tinha. Quando eu varria, eu jogava água no chão, respingava lá na porta da geladeira, eu ia, limpava a geladeira, limpava o fogão. Aquilo que eu tinha era com excelência. Amém, gente? Porque isso eu aprendi. Minha mãe sempre falou assim, o que você fizer, faça bem feito. É melhor não fazer. E eu ensino meus filhos. Às vezes eu boto para fazer 10 vezes. Falo assim, não aprende, tem que fazer até estar perfeito. Não pense que vai fazer errado, porque o filho tem disso. Vocês pensam, né? Quando eu já voltava. Se eu fizer errado, minha mãe não vai mandar eu fazer de novo. Mando sim, 10 vezes. Vai ser pior. Vai ficar aí até a auditoria passar. Passou na auditoria, está liberado. Eles sabem disso. Tem gente que vai no banheiro ali da igreja, queridos, lava a cabeça lá na pia, deixa os cabelos tudo lá. A gente chega lá, tem uma peruca lá no... Isso não é excelência, não. Não joga papel higiênico na lixeira, tem lixeira no banheiro, sabia? Depois vocês cortam essa parte, que isso aqui é só interno. Aleluia. Aí, lâmpada queimada. Será que não tem dinheiro para comprar uma lâmpada? Se não tiver, também pede oferta lá ao pastor, que ele dá dinheiro para comprar uma lâmpada. Não é assim? Não, eu não tenho. Às vezes a pessoa não tem. Pastor, me dá um dinheiro aí para comprar uma lâmpada. Lá em casa a lâmpada está quebrada, tem 5 anos. Aí acumula, já viu também? As pessoas que vão acumulando a casa, acumulando um monte de coisa, um monte de entulho dentro de casa, você não consegue nem andar. Isso não é excelência, não, queridos. A gente tem que ter cuidado, amém? A gente está falando assim, rindo, brincando, mas são coisas que mostram o nosso caráter. Amém? São coisas que mostram o nosso caráter. Eu vi um pastor falando uma vez, do Verbo da Vida, né? Agora não lembro quem foi, que ele conhecia, assim, ele ia na casa do pastor, ele viu um jardim, assim, né? Se tinha um ambiente de excelência, não é se a pessoa era rica, mas se tem um ambiente de excelência. Aí chega lá, um matagal invadindo, se
está trabalhando, paga alguém para capinar. Se não está, né, pega a enxada, meu querido. Vai lá tirar o mato da porta, não é assim? A gente tem que ter cuidado, queridos. E as pessoas estão olhando, estão vendo se aquilo que a gente prega está de acordo com o nosso procedimento. Não é assim? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. O nosso asseio corporal, se a gente está limpinho, não é assim? A gente tem que ter muito cuidado. Já pensou a gente chegar aqui para ministrar, aí chega o Ministério de Música aqui, aí esbalforido, um pega um violão, outro pega não sei o quê, um negócio com uma corda só, aí tem, tudo desafinado. Ah, queridos, desculpa, mas é para o Senhor. O Senhor é um Deus de excelência. E a gente vê quando, na Bíblia, quando os levitas, que não só cantavam, levitas servia de porteiro, faziam um monte de coisa no templo, no tabernáculo também, eles tinham tudo com excelência, até a roupa deles. Tudo de excelência, tudo definido, qual roupa ia vestir. E agora a gente fala assim, não, Deus não se importa com a minha roupa, não, Deus quer meu coração. E aí vem de qualquer jeito. Vem indecente também, né? Então, assim, aí eu venho pregar, já pensou se eu chegar aqui, irmão, olha só, não li a Bíblia, não estudei, não orei, nem sabia que era eu que pregar, mas o Senhor vai me usar pela sua misericórdia. Ainda fala assim, né? Misericórdia mesmo. Mas o irmão, né, pela graça, que nós somos usados pela graça, amém? Não pela misericórdia. Mas, nesse caso, é misericórdia mesmo. Mas aí já fechou o coração, não precisa nem diabo, queridos. Esse culto não vai rolar, não vai acontecer, se cada um não fizer o seu papel. Não é assim? A gente tem que andar em excelência. Então, assim, fazer com alegria. Excelência na igreja é o quê? A gente serve com alegria, a gente não falta quando... Estou falando de serviço. Não falta, a não ser por um motivo muito justo, justíssimo. Não chega atrasado, se prepara, estuda, vai ministrar para as crianças. É criança, vai vendo, hein? A criança, pegar aqui, engambelar as crianças sabem. Amém? As crianças sabem. E aquele dia que você não está excelente é o dia que só Jesus. As crianças vão ver, vão falar, aquele ali, não está preparado para nós, não. Aquele ali, não está com o coração aqui. Vamos infernizar também. Vamos tocar terror. Vamos ver quem ganha. Igor já contou aqui, né? O dia que ele fez isso, não se preparou, saiu chorando. É assim mesmo. É assim mesmo. Eu já vi a professora largar tudo. Kátia, eu vou embora. Mas por quê? Ela estava perturbada, não estudou, foi ministrar para as crianças de qualquer jeito, as crianças olharam assim, aí, otária. Vamos ver quem corre hoje. Não é nós, não é ela. E foi mesmo, nunca mais voltou. Agir com excelência, a gente está servindo, ou às vezes a gente até, né, é um irmão aqui da igreja, um membro, vai ajudar, vai mostrar às pessoas onde é o banheiro, vai levar, às vezes socorrer com uma criança, né, assim, mostrar algo a mais, as pessoas se sentirem acolhidas no nosso meio. O que você precisa? Quer uma água? Levanta, né, com diligência, vai lá com discrição, pega a água, dá para a pessoa. Não é? A pessoa se sente acolhida. Coisas simples, não é assim? A gente não está falando de dar grandes ofertas, de dar uma casa, um carro para alguém. Às vezes um sorriso, um cuidado, né? A gente mostra, a gente não deixa lixo na igreja. Né? Sim, às vezes tem culto que acaba, a gente pensa que foi um Brasil contra a Argentina. A lixarada, não é, Luciene? Então, ela que disse. A gente se veste no padrão, não é assim? Quando a gente anda em excelência, nós temos um padrão de vestimenta. Quem trabalha aqui na igreja sabe, tem um padrão. E aí quem está assistindo deve pensar assim, eles são a igreja então do manto, são aqueles crentes que andam por aí igual uns bate-bola. Não, gente.
coisa normal, a gente anda decente. De acordo com a nossa cultura, usa uma roupa clássica, decente, que cobre as nossas curvas, não é assim? Que cobre as nossas transparências, tudo aquilo. A gente não anda por aí querendo sensualizar nada disso, não. Não é assim? Mas parece muito difícil de cumprir. Muito difícil de cumprir esse nosso padrão de vestimenta. Porque sempre a gente tem que estar chamando a atenção, e atenção, e atenção, e atenção, de novo, e de novo, e de novo. Quando você vê aqui alguém fora do padrão, saiba que essa pessoa não está andando em excelência. Ela não está andando segundo aquilo que está sendo ensinado. Ela não está andando segundo o Espírito Santo que habita nela, que é excelente. E o que é uma roupa? E a gente nem está exigindo grandes coisas. Não é assim? A gente não quer que as pessoas andem igual um bate-bola. Eu acho que eu não estou igual bate-bola, não. Né? Tá bom, então. Não é? Aquela coisa feia. Não, a gente quer as pessoas bonitas, mas decentes, representando um reino. A gente vê, né? Eu estava vendo fotos de algumas princesas aí, antes e depois de terem entrado para a família real, a roupa mudou. Só porque ela entrou para uma família real aqui da terra, que pode ser chutada pelo príncipe a qualquer momento e deixar de ser da família real. E nós estamos no reino de excelência, que foi conquistado pelo sangue de Cristo. E nós fomos tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. E a gente não consegue se comportar com uma roupa. É triste, né? Amém. Vamos encerrar, que esse discurso está duro, né? Excelência é o padrão de Deus. Imagina só, queridos, Deus na criação, Ele mostra a excelência. Olha a abundância de Deus. Eu estava lendo que eu não sei quantas mil espécies de plantas, de árvores existem, acho que 500 mil, alguma coisa assim, não sei exatamente, perdi. Mas o fato é que estima-se que ainda existem 10 mil, quase 10 mil, que a gente nem descobriu ainda, nenhum ser humano descobriu ainda. Então, imagina Deus criando tudo isso, a abundância, a excelência. Se faltassem uns milhares de árvores, a gente ia dar falta. Mas Deus criou e conhece cada uma delas. Eu vou botar essa aqui. Não foi assim? Olha a excelência de Deus. A gente olha para o céu, as estrelas que estão ali brilhando. Se faltasse alguns milhares, a gente ia dar falta? Então, Deus sempre faz a mais. Ele é um Deus de excelência, Ele sempre surpreende. E cada vez surpreende mais. Aristóteles, ele disse assim, a excelência nunca é um acidente. É sempre resultado de alta intenção, esforço sincero, inteligência e execução. Representa escolha sábia entre muitas alternativas. Escolha, não o acaso. Porque a gente acha que vai chegar de qualquer jeito e alguma coisa vai sair excelente. E nós, Deus é excelente, Ele já é perfeito. Nós vamos por repetição. Aquilo que para nós, hoje, esse templo é o que de melhor nós temos. Mas nós já vemos algo melhor. Nós já vislumbramos algo melhor. E o nosso melhor de hoje vai ser diferente do melhor de amanhã. Amém, gente? Nós estamos em contínuo, processo de, por assim dizer, aperfeiçoamento. Cada dia a gente é melhor. O nosso melhor de hoje não vai ser o mesmo melhor de amanhã. Há 2, 3 anos atrás, a gente ouvia o Ministério de Música aqui, a gente dizia, que excelência. E era. E agora já estamos em outro patamar. E que excelência. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai olhar para trás, olha, que excelência. Está chegando, vão chegar os metais, não é assim? Glória a Deus. Os peritos, aqueles que são itinerantes, que estão ali, Porque acontece, queridos, são os apóstolos da música que estão ali, começaram, mas não vão terminar ali, vão para outro lugar, às vezes vão sair e vão dizer assim, glória a Deus, eu vou cumprir agora o meu propósito no Senhor.
Amém? Glória a Deus. E aí a gente vê na criação, Deus, o padrão de excelência de Deus. Deus cria, Deus vai fazendo as coisas e tudo Ele faz e Ele olha e Ele diz, é bom. Não é assim? Deus cria o céu, cria a terra, lá, as árvores, os animais, e tudo Ele vai passando pelo padrão de qualidade dEle. Recebe o selo de qualidade de Deus. É bom. É bom. Até que Ele cria o homem e Ele diz assim, é muito bom. Então, nós temos o selo de qualidade de Deus. É muito bom. E aquilo que nós fazemos, tem esse selo? Será que a gente pode voltar naquilo que a gente está fazendo na nossa vida e até no reino e até servindo o Senhor, servindo as pessoas, porque a gente serve o Senhor servindo as pessoas? Será que aquilo que a gente está fazendo a gente pode olhar e dizer assim, eu fiz isso, é muito bom? Ou a gente, não, fiz de qualquer jeito, tá bom, passou. Amém, gente? Vamos andar em excelência, porque o Senhor é um Deus de excelência. Amém? Glória a Deus. Você pode encomendar o livro com a Andréia. Seja abençoado na prática da palavra. Amém.